Olá, muito boa tarde para você que acompanha o seu portal ITV CM7 Brasil. Nesse momento a gente volta diretamente aqui do bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus, onde a gente vai conversar com familiares aqui de um bebê, gente. É um caso que gera bastante revolta, gerou bastante repercussão, que foi compartilhado aí nos grupos de compartilhamento e também na internet. A gente mostra agora para você os detalhes desse caso, onde um bebê de apenas 1 ano e 3 meses sofreu aí maus tratos. Ele foi torturado e com várias queimaduras pelo corpo. As equipes da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e Adolescente já estão investigando esse caso e, segundo as informações, essa criança deu entrada no hospital na noite dessa última quarta-feira. As informações é que o laudo médico apontou que ele teria queimaduras nos pés e nas mãos, e o bebê também estava, além das queimaduras, ele estava com a clavícula quebrada, além de ferimentos na região da cabeça. A gente vai falar aqui com a avó desse bebezinho de apenas 1 ano e 3 meses, a dona Jomara, que é a avó materna da criança. Dona Jomara, como foi que aconteceu? Segundo a polícia, o bebê ele tem a guarda compartilhada com a sua filha, que é a mãe dele, e o pai da criança. Sim, eles no momento que se separaram, a guarda foi compartilhada. Mas ele passava a maioria do tempo com a gente, conosco, né? Até então eles só tinha contato com ele poucas vezes. Digamos, pegava no sábado, devolvia no domingo, ou pegava no mesmo, pegava no dia, devolvia no mesmo dia, né? E mas era difícil ele ter o contato com a criança, era muito difícil, era raro, muito raro mesmo. Mas após esse ocorrido, né, quer dizer, quando aconteceu, a minha filha pediu que ele ficasse uns dias a mais com a criança. Até eu concordei pelo fato de eles não terem um laço muito afetivo, era um pouco distante entre pai e filho, né? Aí ela pediu para ele que ele viesse buscar. Ele veio buscar a criança num outro dia, à noite, dia 6 de fevereiro à noite, por volta das 8h30. Tá, levou a criança. Com 2 dias depois do dia 8, ele mandou mensagem via WhatsApp para minha filha, né? Com vídeos e fotos já com o bebê com hematomas de queimadura. E perguntando se a minha filha o que tinha acontecido em casa. Minha filha disse que não. E eu também falei a mesma coisa, que não tinha acontecido. Após esse dia, ele foi levar a criança para o hospital 3 dias depois. 2 dias depois, eu creio, que ele foi levar ele no domingo, dia 11 de fevereiro, né? A gente teve conhecimento que ele levou a criança de imediato para o hospital, só que chegando no hospital, ele constataram que não era só queimaduras, né? A criança estava com muitos hematomas de maus tratos, inclusive de tortura, com a clavícula quebrada, e, e foi acionado o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar fez lá o seu procedimento, teve conhecimento da DEPCA. Na DEPCA ele deu o depoimento dele. E até então, é, ali tá uma investigação, né? A minha filha está de medida protetiva, mas já entramos com um pedido para revogação da medida protetiva. É, e a gente está esperando que seja revogada, né? Porque ela morava comigo, junto com o meu neto, e aí a gente quer que isso se esclareça e que, só para lembrar que o que ocorreu com o meu neto não aconteceu sobre a minha residência, na minha casa, no meu ambiente familiar, não aconteceu isso. Né? Ele simplesmente levou a criança, passou 2 dias para entrar em contato que a criança estava com as mãos machucadas, com queimaduras, alegando que tinha acontecido na nossa casa, né? Mas não foi, porque a gente tem câmeras de segurança, tem vídeos, né? Tem fotos ele pegando a criança bem, né? Saudável ali, com o cabelo dele todo intacto, sem ferimento algum, né? E ali ele perguntando, porque ele chegou na delegacia alegando que ele já tinha pegado a criança com esses hematomas, e não é verdade, né? Ele se contradiz muito no que ele fala. A gente tem prova, a gente tem como provar, tem fotos das conversas, tudo, que ele foi negligente sim, né? Porque passou 2 dias para levar a criança no hospital, né? Ele sendo pai,
Ele é pai, ele tinha que se preocupar em primeiro lugar com seu filho, né? Com a saúde, o bem-estar da criança. E ele demorou muito para levar a criança no hospital. Por quê? Né? Depois do dia 8 para o dia 11, 3 dias, levou. Ele nem quis dizer qual era o hospital que a criança estava internada. Tivemos conhecimento pela irmã dele, que mostrou o vídeo já da criança internada, toda enfaixada. Entramos em desespero, lógico, porque nunca tinha acontecido aquilo. E, inclusive, ele alegando que tinha acontecido aqui, não foi, né? A minha filha não fez isso, nós não fizemos isso. A criança estava com ele, né? Aí ele negligenciou de não ter levado logo quanto antes a criança no hospital, com os ferimentos, mesmo que ele tivesse só apenas se queimado, se machucado, acidentado, mas ele tinha o dever de levar a criança. E demorou tanto tempo assim para levar a criança, né? E aí a gente não sabe ainda, de fato, como foi que aconteceu. A gente sabe de fato os sintomas que a criança estava, como ela estava, né? E a gente não sabe, a gente não tem resposta para saber de fato como foi que isso ocorreu. Porque ele levou a criança, ele mora com a mulher, né, a atual mulher dele, moravam juntos. E aí o que a investigação aponta que ele que está investigado. Hoje ele é o acusado. Ele e a suposta mulher dele são acusados desse crime que eles fizeram com meu neto, né? A gente provou que não foi na minha residência isso, né? Já foi com eles lá. E o que a gente quer saber é o porquê que eles fizeram e como foi que fizeram isso. Porque a criança estava sob a guarda dele. Saiu bem de casa. Quanto tempo o bebê passou internado no hospital? Ele já está aqui em casa, né, com a senhora? Sim, a criança ele passou 11 dias internado no hospital. É, a- devido à infecção das queimaduras. Eram a queimadura de primeiro e segundo grau, né? Estavam infeccionadas, porque ele, depois que ele soube das queimaduras da criança, disse que estava cuidando em casa, né? Sob o suporte de algum familiar que era enfermeiro, né? E estava cuidando em casa, só que não cuidado devidamente porque infeccionou as queimaduras da criança. E por isso que ele ficou 10 dias internado no hospital, né? Com todos esses hematomas, né? E aí eu fiquei com ele a partir do dia 13 de março. No momento que eu tive conhecimento, eu fui ficar com ele no hospital. E fiquei até o momento que ele pegou alta, porque a investigação apontou os infratores, né? Supostamente quem fez o pai e a madrasta. E aí eu pude, graças a Deus, trazer ele para minha casa, né? Pro lá onde ele morava, onde ele convivia. Está convivendo até hoje, né? Porque ele não tinha a convivência com o pai nem com madrasta. Ele não tinha. No momento que a mãe cedeu, vocês cederam a guarda para ele passar um tempo com o pai, acabou acontecendo essa tragédia, né? Essa maldade com essa criança. Sim, eu particularmente, como eu cuidava dele, né? Eu, eu não aceitava muito pelo fato de a criança não ter convivência com ele. Pelo fato que ele também trabalhava. E eu não concordei, mas, né, como todo pai, toda mãe tem que ser sua responsabilidade, não tem problema não. Eu pelo menos achava que não ia acontecer, a gente nunca imagina que vai acontecer isso com a gente. Primeira vez que está acontecendo isso, com tudo isso com a gente, né? E eu nunca pude imaginar que ia acontecer com meu neto. O sentimento agora da família, depois de ter recebido a notícia, acompanhado a situação desse bebê internado com queimaduras de segundo grau. O que vocês querem agora nesse momento? O que a gente quer é que tudo isso, essa investigação, acabe logo, né? Que a nossa vida possa voltar ao normal, que eu sei que a partir do momento para a criança que foi mais, que sofreu mais com tudo isso, né? Infelizmente ele sofreu muito, a gente não imagina a dor que ele pudesse ter sentido, mas ele sofreu. Eu sei que, eu espero que com o passar dos anos esse trauma dele
né, prejudicar a vida dele, mas no momento o que mais a gente quer é que essa investigação se acabe logo, que nossas vidas voltem ao normal, que quem fez isso, seja a madrasta ou o pai, ou os dois mesmo, porque quem é o pai que vai deixar alguém fazer aquilo com uma criança, 1 ano e 3 meses? O pai era para proteger, né? Não deixar acontecer o que aconteceu com criança, que não sabe nem falar. A gente quer que eles sejam punidos, que eles paguem pelo que eles fizeram com meu neto, né? A gente entregou bem a criança com saúde para ele. Por que ele fez isso com a criança? Se, se a madrasta, se a mulher dele não aceitasse, a gente ia entender melhor do que pegar a criança e acontecer tudo isso. Né? A criança não tem culpa pelo os pais que tenham, pela a vida que ele vai ter. O que a criança espera é que a gente dê amor, carinho, que alimente como ele era bem tratado em casa, né? E depois que tudo isso aconteceu com ele, né? O que a lembrança não traz na cabeça dessa criança, né? A gente está feliz porque ele está aqui com a gente, mas o que a gente quer mais? Que a justiça seja feita por ele, porque ele é só mais um, né? Infelizmente é só mais um que a gente vê aí. Graças a Deus que ele teve a vida dele de volta. Muitas crianças por aí não têm, como lá na Dépica mesmo. Eles falaram, graças a Deus, que ele tá com vida, porque não é todas as crianças que saem com vida daqui, ou quando não tem sequelas, né? Sofrem até hoje, entendeu? E o que a gente quer é que quem fez, seja ele ou a madrasta, ou ele mesmo também, por saber ali, porque quem é que não vai saber da situação de um filho? Não é possível, né? Mesmo que ele passe o dia todo trabalhando e chegue à noite, mas ele vai notar que o filho dele está diferente, né? Olha só, gente, a gente vai estar conversando aqui com a dona Gilmara, ela que é a avó dessa criança, um bebê de apenas 1 ano e 3 meses. Ele foi torturado, sofreu queimaduras no corpo e, a primeiro momento, os pais que têm a guarda compartilhada seriam os principais suspeitos, mas agora, após as investigações, apontam que a mãe teria entregue no dia 6 de fevereiro desse ano esse bebê em estado de saúde, estava saudável, bem, para o pai, para passar uns dias com o pai. Foi quando o pior aconteceu. Esse bebê sofreu queimaduras, tem aí sintomas apresentados, foi apresentado no hospital com sintomas de agressão, de maus tratos. Após isso, a polícia foi informada, a dona Gilmara acabou indo para o hospital para ficar com a criança. Ele já saiu da internação, já está em casa e agora ele está longe dos pais, do pai, que é o principal suspeito. A mãe também acabou sendo acusada e também agora existe também a situação da madrasta, que estava nessa casa e foi levado para a casa onde estaria o pai, a madrasta, e as investigações agora continuam para estar identificando como foi que aconteceu essa fatalidade, essa maldade com esse bebê de apenas 1 ano e 3 meses, e os culpados paguem por esse crime de negligência, de maus tratos e tortura contra essa criança, que é um ser vulnerável, uma criança em estado de vulnerabilidade, que foi aí maltratada, teve aí as mãos, os pés queimados, foram queimaduras de 2º grau, a clavícula também dessa criança foi quebrada, a cabeça, a gente tem informações que tem imagens também bastante fortes da cabecinha desse bebê raspada. Então, uma situação desumana do que fizeram com esse bebê. Graças a Deus, como a avó bem disse, ele está com vida, ele foi resgatado, já passou, teve os primeiros socorros, foi tratado, mas ainda podem haver sequelas, pois foi um trauma bastante grande e os criminosos, os bandidos que fizeram isso com esse bebê de apenas 1 ano, devem pagar. As equipes da Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente já tomam conta do caso, investigam esse caso desse bebê que foi torturado e queimado, gente. E todos os detalhes você confere também acessando o CM7 Brasil. A gente vai estar acompanhando esse caso, desdobramento. E agora o pedido da família é somente de justiça.
Daqui a pouco a gente volta com muito mais informações. As imagens são de Paulo César. Eu sou Carol Dias para o portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabem aqui.